Olá, meus queridos amigos e amigas. Meu nome é Wilson José Demore. Eu sou do NEP Francisco de Assis, da cidade de Araraquara, interior do estado de São Paulo. Estou aqui hoje para refletir sobre a lição número 13 do livro da Esperança de Emmanuel, psicografia do querido Chico Xavier. Então eu vou ler a lição e logo após nós começamos as reflexões. Vou pedir licença para vocês então para ler o capítulo 13. Na hora da tristeza, vós sois a luz do mundo. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus. Importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meio o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Entraste na hora do desalento, como se te avizinhaste de um pesadelo. Indefinível suplício moral te impele ao abatimento, mágoas antigas surgem à tona. Sente-te a afeição do viajor, para cuja sede se esgotaram as derradeiras fontes do caminho. Experimentas o coração no peito, qual pássaro fatigado ao sacudir em vão as grades do cárcere. Ainda assim, não permitas que a ansiedade te lance a tristeza inútil. Se a incompreensão alheia te azedou o pensamento, recorda os companheiros enfermos ou mutilados quando não conhecem a própria situação, qual seria de desejar e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que lhes dará reajuste. Se amigos te abandonaram em árduas tarefas, a caça de considerações que lhe incensem a personalidade, medita nas crianças afoitas, empenhadas a jogos e distrações, nos momentos do estudo, e prossegue servindo a esperar pelo tempo que a todos renovará na escola da experiência. Se deixaste entes queridos ante a cinza do túmulo, convence-te de que todos eles continuam redivivos no plano espiritual, dependendo quase sempre de tua conformação para que se refaçam, e prossegue servindo a esperar pelo tempo que te propiciará mais além o intraduzível consolo do reencontro. Se o fardo das próprias aflições te parece excessivamente pesado, reflete nos irmãos desfalecentes da retaguarda, para quem uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável ao facho estelar, nas trevas em que jornadeiam, e prossegue servindo a esperar pelo tempo que, no instante oportuno, a cada problema descortinará solução. Lembra-te de que pode ser, ainda hoje, o raciocínio para os que dementaram na invigilância, o apoio dos que tropeçam na sombra, o socorro aos peregrinos da estrada que a penura recolhe nas pedreiras do sofrimento, o amparo dos que choram em desespero e a voz que se te levante para a defesa de injustiçados e desvalidos. Não te detenhas para relacionar de sabores. Segue adiante, e se lágrimas te encharcam a ponto de sentires a noite dentro dos olhos, entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo, na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de Deus amanhã nos trará novo dia. Mensagem realmente maravilhosa. Então vamos começar a reflexão pelo título do capítulo, né? Na hora da tristeza. Primeiro eu queria trazer para a nossa reflexão um livro do neurologista Leandro Teles, chamado Depressão não é Fraqueza. Ele vai falar de uma tristeza que é saudável, que é aquela tristeza que nos vem, que ela tem uma proporção, uma duração e um propósito. Ela vem, cumpre o seu papel e vai embora, e passa. O grande problema, nos alerta o neurologista, é quando essa tristeza não tem a moderação. Ela começa a afetar a nossa qualidade de vida, então ela passa a ser patológica. Então, nesse momento tão difícil que a humanidade está atravessando, nesse momento tão difícil que nós estamos vivenciando da pandemia do coronavírus, estamos aí isolados nas nossas casas. Eu não gosto da palavra isolado, eu acho que é uma proteção, nós estamos protegidos nas nossas casas para evitarmos o contágio e adquirirmos a Covid-19. Nesse momento, a tristeza, ela moderada,
é normal, faz parte desse processo que nós estamos atravessando, ficarmos tristes diante de tanta notícia ruim que nós temos assistido, tantas tristezas que nós temos acompanhado no mundo todo. É o vírus que realmente derrubou todas as barreiras. Não existem mais cidades, estados e países, as pessoas estão acometidas pela doença no mundo todo. Nós estamos ficando tristes com pessoas que desencarnam na Austrália, no Japão, no Brasil, na Itália, na Espanha. Então, sentir tristeza e ter medo nesse momento, medo inclusive, que é um instinto até de preservação, até uma lei natural, nós temos o medo pelo nosso instinto de conservação, de preservação. Mas sentir tristeza em grau moderado nessa fase é absolutamente normal. Mas a lição vem para nos brindar e para nos banhar de uma luz tão grande, tão imensa, que até essa tristeza moderada nós vamos conseguir lidar com ela a partir do momento que nós colocarmos na cabeça que para nós espíritas, para nós cristãos, a palavra do momento é a superação. A palavra de ordem para quem acredita no Cristo, a palavra de ordem para quem acredita no Deus é a superação, é o equilíbrio espiritual nesse momento e sair dessa pandemia muito mais fortalecidos do ponto de vista espiritual do que quando nela entramos. Não cometer, na hora que nós saímos desse processo da pandemia, os mesmos erros que nós cometíamos antes de nela entrar. Eu fui buscar num livro do Carlos Bacelli, chamado Doutrina Viva, as palavras de Chico Xavier, que ele diz o seguinte: as orientações básicas de que necessitamos estão todas consubstanciadas no Evangelho. O que nos falta é segui-las. Há quase 2000 anos esperamos por novidades. Que novidades queremos? Então, estar atravessando esse momento difícil, estar triste diante de todas essas dificuldades, até não só da pandemia, mas essas dificuldades que estão relatadas na lição 13 do livro, o Evangelho também é uma ferramenta para que a gente possa superar essas dificuldades. A grande pergunta que nós temos que fazer, na realidade, porque a lição começa com uma frase de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 14, onde Jesus diz aos seus discípulos, na missão dos discípulos: vós sois a luz do mundo. Nós, discípulos de Jesus, somos a luz do mundo. Então, entender isso, mas o primeiro passo, dentro do que o Chico falou, do que o Chico narrou no livro Doutrina Viva, será que nós realmente já decidimos seguir Jesus completamente? Será que não temos ainda resquícios daquele Cristo exterior, daquele Cristo no quadro, na parede, aquele Cristo na correntinha, aquela cruz na correntinha, na pulseira? Será que nós não estamos usando o Cristo como um quebra-galho quando a situação aperta, quando os problemas aparecem, nós nos apegamos mais à oração, nos pegamos mais à doutrina espírita, nos pegamos mais ao Evangelho, e quando a situação melhora, porque tudo passa, a hora que a situação atinge um grau de normalidade dentro do nosso conceito, nós nos afastamos, mesmo que aos poucos, do Cristo, do Evangelho e da doutrina espírita? Será que nós estamos numa zona de conforto que nós precisamos realmente pensar se nós optamos em ser a luz do mundo, como Cristo diz aos seus discípulos? Porque nesse trecho do Evangelho de Mateus, eu fui buscar até no Velho Testamento, antes de Jesus Cristo, como a palavra de Deus era comparada à luz. No Salmo 119, que é o maior de todos os salmos, lá no versículo 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, no Velho Testamento, antes de Jesus Cristo, já comparada à luz. Todas as estrofes do Salmo 119 são de louvor às leis divinas, às leis de Deus. Olha que coisa interessante. Antes de Jesus. No livro de Isaías, também no Velho Testamento, no capítulo 58, no versículo 10, a narrativa é a seguinte: e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha que interessante. Antes do Cristo, o profeta Isaías vinculava a iluminação da existência ao trabalho em favor do próximo, como tantas vezes na lição aqui é narrada. A participação na ajuda ao semelhante, o trabalho em favor do próximo. E aqui é uma reflexão
Tamanha diante da situação que nós estamos vivendo, da pandemia. Muita gente com o trabalho suspenso, com o contrato de trabalho suspenso, com a remuneração reduzida. Às vezes a pessoa que tinha um rendimento mensal de X e caiu a zero. Reportagem nos jornais, como a questão de um mês e meio atrás, a Folha de São Paulo já publicou que a fome chegou na periferia de São Paulo muito antes que o vírus, porque as crianças que tinham 5 refeições durante o período de aulas ou nas creches, estavam agora em casa com as aulas suspensas, estavam numa dieta de arroz e água. Então aqui, mesmo no Velho Testamento, falando sobre luz, falando sobre ser a luz do mundo antes do Cristo, o profeta Isaías já dizia: trabalhando em favor do próximo, nascerá a luz nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Trazendo agora para a época de Jesus, antes de entrar nos trechos do Novo Testamento que eu selecionei, pegar o Livro dos Espíritos, na questão 625, famosa pergunta 625, quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? O Espírito da Verdade responde: Jesus. Então Jesus representa o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Está lá no Livro dos Espíritos. Se Jesus é o modelo e guia, nós temos que começar a se espelhar nas atitudes do Mestre, nos ensinamentos do Mestre. Por isso que o Chico dizia que tudo que você precisa para a sua vida, que é realmente necessário a você, que é necessário a nós, está no Evangelho. Se nós pegarmos no Novo Testamento, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 16, quando vai falar do início da proclamação do reino pela Galileia, a narrativa do versículo 16 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. O povo que está sentado na treva viu uma grande luz, e aos que estão sentados na região da sombra e da morte uma luz raiou. O início da proclamação do reino de Deus pela Galileia. Já no Evangelho de Lucas, quando narra-se o cântico de Simeão e o testemunho de Ana, no capítulo 2, versículo 32, a narrativa é a seguinte: luz para revelação aos gentios e glória do teu povo Israel. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, quando fala do testemunho de Jesus, a narrativa é a seguinte: então novamente Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Jesus dizendo que é a luz do mundo, e ele diz aos seus discípulos, vós sois a luz do mundo. A tarefa que nós temos de iluminar o caminho das pessoas, a vida das pessoas, o que eu posso fazer em prol das pessoas que mais precisam. Muita gente nessa época, infelizmente, estão sofrendo as maiores privações. Aqui na nossa cidade nós temos casos, relatos de grupos que estão ajudando pessoas nas periferias, nesse momento crítico que nós estamos atravessando e desafiador, que nós já dissemos que a palavra para nós cristãos tem que ser a superação, mas mesmo assim nós temos relatos complicados de pessoas que estão vivendo na miséria aqui na minha cidade. Há uma diferença muito grande entre pobreza e miséria. Aqui na minha cidade, em Araraquara, nós temos crianças, adultos e idosos que estão em situação de miséria. E a luz aqui serve de conduta para que nós possamos levar um alento a quem precisa nesse momento tão difícil. Esse momento que um prato de comida é tão importante quanto a palavra do Evangelho. Você não precisa nem sair da sua casa para poder colaborar, para poder ajudar. Existem grupos que, se você entrar em contato pelas redes sociais, vão buscar o alimento na sua casa. Só cabe a você decidir realmente ajudar. Ser a luz do mundo, ter como missão as palavras do Cristo no Evangelho de Mateus. Mais ainda, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 9, a narrativa do evangelista. Ele, Jesus, era a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem para o mundo. Nós precisamos dar um significado à nossa existência e ao nosso modo de agir. E a pandemia veio nos trazer essa reflexão, para que dentro das nossas casas, protegidos, nós tenhamos a introspecção e a reflexão, juntamente com a nossa família, porque nós estamos dentro das nossas casas,
com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos. E o Livro dos Espíritos diz que a família e o casamento são duas grandes ferramentas de evolução espiritual. Na questão 696, o Espírito da Verdade diz a Kardec que a abolição do casamento significaria o retorno à vida dos animais. Já na questão 775, o Espírito da Verdade também diz que o afrouxamento, o relaxamento dos laços familiares aconteceria um agravamento do egoísmo, a recrudescência do egoísmo. Então nós estamos aqui dentro das nossas casas, com a nossa família, às vezes insatisfeitos, sem pensar no próximo que lá fora precisa da minha ajuda, que precisa da minha colaboração. E eu prefiro ficar insatisfeito, negando-se a olhar as palavras do Cristo, os ensinamentos do Cristo, que o Chico diz, que tudo que você precisa está dentro do Evangelho. Então, nesse momento difícil que nós estamos atravessando, a resposta para as suas perguntas estão dentro do Evangelho do Cristo. Vamos mudar o nosso conceito. Tudo que nós precisamos está no Evangelho. Nós somos realmente a luz do mundo. Quando nós falamos de tristeza, que é o título do capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo específico para as aflições a que nós estamos sujeitos. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o maior dos 28 capítulos do Evangelho. Só nele tem 13 manifestações mediúnicas. E é muito interessante que logo em seguida ao capítulo 5, que vai falar das aflições, inclusive tem um item relacionado à melancolia, à tristeza. Para lidar com a melancolia, lidar com a tristeza, dentro do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas logo em seguida vem o capítulo 6, o Cristo Consolador. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Também é o tema da próxima lição do Livro da Esperança, não vou ficar dando spoiler aqui do próximo preletor. Mas se você está aflito, você tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo 5, você tem o capítulo 6, logo em seguida que é o Cristo Consolador, para aprender a lidar com isso. Entender que a tristeza é uma ferramenta mental e que, moderada, proporcional e com um propósito, ela pode ser algo de bom para a evolução do seu espírito. Para fechar a nossa reflexão, eu vim no livro do José Carlos de Luca, Na Luz da Vitória, no capítulo que chama Trombose Espiritual. Olha que o José Carlos de Luca nos ensina no momento de dor, no momento de tristeza, no momento de angústia. Assim diz ele, na hora da dor devemos nos perguntar, o que estou precisando aprender com esse problema? Onde estou precisando crescer? O que poderia estar fazendo de forma diferente e melhor do que tenho feito? Que talento interior a vida está querendo trazer à tona? Deus apenas quer uma versão melhorada de nós mesmos. Você já tentou enxergar a pandemia como uma proposta de melhora do ponto de vista espiritual? Como uma ferramenta divina para que possamos melhorar espiritualmente e sairmos dessa situação crítica que nós vamos sair, porque nós espíritas cristãos acreditamos que nós vamos superar essa fase, mas saímos dela muito mais fortalecidos, muito mais espiritualizados, muito menos apegado às questões materiais, que também são importantes, mas não pode ser a tônica da nossa vida. Aprender que estarmos tristes, estarmos com medo, é uma situação normal, desde que tenha proporcionalidade, desde que tenha um propósito, desde que isso sirva para que eu tenha uma introspecção, uma reflexão, para que eu possa tirar disso uma melhora para o meu espírito. É disso que a lição nos fala, é disso que estamos precisando no momento. Eu queria, do fundo do meu coração, agradecer a atenção de vocês terem me ouvido, agradecer a oportunidade dessa reflexão e que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Divino Mestre, nos dê a resignação e o equilíbrio espiritual nesse momento que nós estamos vivenciando. Um grande